Alô amigos da TV Espaço Espírita, este é o programa A Voz Espírita. Eu sou Alberto Sami para conversar com vocês sobre um texto de Emmanuel muito interessante. Ele nos fala, Emmanuel, a respeito da vinda de Jesus. Encontramos ainda dentro, no nosso âmbito social, pessoas religiosas que duvidam de que Jesus tenha vindo realmente à Terra. Outros dizem que não haveria necessidade de Deus mandar o seu Filho dileto, como foi assim colocado para nós, né, através dos Evangelhos, para nos ensinar aquilo que Jesus ensinou, que poderia ter sido um outro missionário. Por que teria que ser Jesus? E se veio Jesus, alguns dizem, será que era tão importante assim este Espírito? Eu só posso dizer o seguinte, posso falar por mim, do amor que eu sinto por esse Cristo inigualável, esta figura especial na minha vida. E também digo que todo o aprendizado, tudo aquilo que eu reporto como necessidade da minha evolução, eu tenho colocado nas orientações do Cristo. Fico muito feliz em saber, em ter esta crença de que Ele veio. Fico muito feliz com a história de Jesus, porque ela é uma história inesquecível. É realmente a história mais bela do nosso planeta. É o maior exemplo de amor que Deus colocou para que nós pudéssemos aos poucos entender. Eu digo aos poucos porque entender esta missão do Cristo não é fácil. Ela é uma missão difícil de ser entendida. Por quê? Porque Jesus deixou os seus páramos celestiais. Conforme a Ramatiz nos coloca num dos seus livros, a sua redução perispiritual demorou mais de 2000 anos no nosso calendário. Jesus, à medida que descia do local que nós não sabemos onde é, não é? Não temos a menor possibilidade de que a nossa mente entenda de onde veio exatamente Jesus, em que plano ele estava. Mas, como Deus faz com todos os seus filhos, e não é diferente para nenhum deles, Jesus precisou sim ter a sua redução perispiritual vindo de onde ele estava, para poder encarnar aqui na Terra e colocar o seu perispírito num corpo orgânico. Então, com tudo isto, nós precisamos dar de nós, do nosso crédito a este homem maravilhoso, que em 3 anos modificou completamente todo o pensamento universal, colocando as leis de Deus na palma da nossa mão e colocando o amor e a caridade como formas de nós alcançarmos tudo aquilo que nós precisamos, através da fraternidade, através da caridade, através da nossa doação, como Ele mesmo o fez. Precisamos nos doar, não é? Para que saia de nós tudo aquilo que não nos serve para irmos em direção a um entendimento completamente diferente da nossa vida. Emmanuel nos diz que o mundo então era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos daquela época utilizavam a religião para fazerem de tudo as suas sensualidades,
as suas colocarem os seus luxuosos castelos, não é? Aqueles que dominavam as religiões, utilizando-se para isso da sua ascendência e minimizando o sofrimento das pessoas daquela época. Então Cristo vinha trazer uma outra palavra, não é? Uma palavra diferente, palavra mansa, enérgica, mostrando que, reunindo todos os infortunados daqueles tempos, poderia-se criar, como se criou, um novo pensamento religioso que está nos dominando. Este pensamento cristão, o qual adotamos e colocamos a nossa vida em movimento para que nós, através dele, alcançássemos o que precisamos alcançar, tem sido espetacular em todos os sentidos para aqueles que realmente querem e atravessam a necessidade em todas as épocas e fases da sua vida, a necessidade de compactuarem, não é, os seus dias com os ensinamentos do Cristo. As pregações de Jesus em praça pública, elas arregimentavam aquelas pessoas mais sofridas, os últimos, aqueles irmãos que absolutamente não tinham nada. Não havia a menor possibilidade de que Jesus pudesse pregar, falar, ensinar em outro lugar que não fosse nessas praças públicas, não é? Por onde eles caminhavam, perambulavam. Então, a palavra do Cristo chegava até eles como aquele bálsamo, aquela luz, não é? Aquele carinho necessário, porque Jesus curava através da sua palavra. Jesus impostava a sua voz de maneira que ela chegasse aos ouvidos desses irmãos como uma nova era, como uma nova situação na vida deles, dando uma nova esperança para esses irmãos, buscando dentro do íntimo deles revolver aqueles ódios, aquelas mágoas da escravidão, que eram escravos, não é? Porque Roma dominava todo aquele mundo do Oriente. Então Jesus, ele veio trazer esse oxigênio, essa vida nova, essa maneira de pensar completamente diferente, trazendo para si, sem violência, absolutamente apenas através da palavra, o crédito, o amor daquelas pessoas que iam então se dando e se entregando para ele. Foi esse Cristo que naquela época, naqueles anos, trouxe também para nós as leis do nosso Pai Celestial, aquilo que nós confirmamos como regras essenciais para que alcancemos a nossa evolução. Foi Jesus quem trouxe também as notícias primeiras de um mundo diferente, de um mundo espiritual. Trouxe também para nós a possibilidade de nós alcançarmos este mundo, de nós conseguirmos um dia estar com Ele neste mundo espiritual tão fantástico. A vinda do Cristo foi mais do que necessária, muito mais do que necessária. A vinda do Cristo foi uma realidade que partiu, obviamente, da uma ordem divina de Deus para que nós, seus filhos, pudéssemos, através dos milênios, aurir, beber dessa fonte de iluminação que o Cristo trouxe para nós, como um Espírito tão manso, tão querido, tão amigo. Jesus se mostrou sempre como este irmão de todos, como ele mesmo se colocava, não é? E hoje nos coloca também, através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como aquele Cristo que veio trazer a outra parte, revelar a parte espiritual
mais aprofundada, com umas frases mais intrínsecas daquilo que nós realmente precisamos saber sobre a espiritualidade. É muito importante que nós não podemos pensar, não compete a nós interpretarmos nas palavras do Cristo, essas palavras que são eternas, novos posicionamentos. Por quê? Nós estamos conversando sobre este assunto. Porque muitas pessoas imaginam que aquilo que o Cristo falou precisava ser modernizado, que os evangelhos precisavam ser modificados para trazer esta modernidade deste século ao qual estamos passando agora. Então, essa interpretação de alguns de colocar o evangelho mais no século, 21, é completamente equivocado. Por quê? Porque tudo aquilo que o Cristo nos colocou, ele já está devidamente interpretado nas diversas religiões, nos diversos segmentos religiosos que o fizeram com muita propriedade. Inclusive, dentro da nossa doutrina espírita, nós utilizamos os evangelhos, obviamente, com uma toque especial, com uma ajuda especial de entendimento dos espíritos que foram convidados para colocarem ali no nosso Evangelho segundo o Espiritismo as palavras que nos reforçam o entendimento daquilo que o Cristo veio trazer para nós. Dentro deste pensamento, nós devemos sempre agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade que nós tivemos de ter este Cristo, este irmão, de ter Jesus, o governador do nosso planeta, conosco, de Ele ter colocado todas as suas instruções, orientações, de Ele ter colocado todo o seu amor, o seu carinho, a sua irmandade, para que nós pudéssemos hoje, 2000 e tantos anos depois, estarmos aqui falando dele com tanta saudade. Jesus, nós lhe amamos. Queridos irmãos da TV Espaço Espírita, da Voz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua atenção e audiência. Até mais.